eu vou explicar como foi que eu fiz a minha aplicação do visto sozinha. Primeiro, assim, se você puder pagar uma consultoria, pague, porque vai te dar menos dor de cabeça. Eu estava disposta a pagar pela consultoria, mas conhecendo a minha empresa do jeito que eu a conheço, a minha empresa ela é muito difícil de comunicação. Ela demora para responder os e-mails da gente que trabalha lá, quanto mais externos. O pessoal da RH não gosta de responder e-mails de externos. Então, assim, dificultou muito o processo. Então, eu preferi fazer o meu processo sozinha, porque eu sabia que a comunicação já ia ser difícil comigo, quanto mais com terceiros. Então, assim, começando pelo comecinho mesmo, sendo bem redundante aqui, a empresa que eu trabalho é uma empresa que trabalha com adultos com deficiência intelectual. Então, eu já trabalhava nessa empresa desde setembro. Então, eu trabalhei lá setembro, outubro, novembro. Eu falei com eles, né? Eu perguntei se eles faziam sponsorship, se eles ofereciam sponsorship, né? Porque tem algumas empresas aqui, algumas nursing homes, né? Agencies que prestam serviço de healthcare, de care assistant, que eles oferecem visto. Mas eu já estava nessa empresa, né? Então eu pensei, ah, vou tentar por eles mesmos. Aí perguntei se eles faziam, né, sponsorship, e eles disseram que não ofereciam sponsorship, mas que eles ajudavam com a carta para poder fazer o processo independente. Aí eu falei, tudo bem. E aí eu entrei em contato com a consultoria, a consultoria muito boa, assim, eles são ótimos. Já tinha ouvido falar muito bem deles. E aí eles mandaram um e-mail com tudo explicadinho, bonitinho, e eu só encaminhei o e-mail para a empresa. E aí a empresa não me respondeu. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, nada de resposta. E aí eu falei com minha gerente, falei, e aí, porque o tempo tá passando, o meu visto estava para vencer em fevereiro, e eu precisava tomar uma posição, tinha que fazer alguma coisa. E aí, passando o tempo, nada. Passou. Aí quando chegou em janeiro, eu me lembro que eu tinha pego uns dias de férias, ou eu tinha adoecido, alguma coisa assim. Aí a menina do RH mandou um e-mail para mim com uma carta de employment, letter of employment, falando aqui, vive sua letter of employment, boa sorte aí na aplicação. A empresa estava achando que era só a carta e acabou, não sabendo eles. E aí eu expliquei para eles, porque eles claramente não viram o e-mail, então eles ignoraram o que estava escrito. E eu falei: olha, a carta é só um dos papéis que eles precisam. Eles precisam de uma lista enorme de documentos. E eu preciso saber se vocês estão abertos a fazer esse processo, sendo que uma das etapas mais importantes é a etapa é, do market. Ai, gente, esqueci o nome agora. Do market test. Assim, eles fazem um anúncio da vaga por 28 dias para dar oportunidade para outras pessoas, europeus, irlandeses, fazerem a aplicação. E aí, depois desses 28 dias, eles analisam, né, se outras pessoas aplicaram ou não. A empresa tem que mandar, tipo, uma comprovação, né, de que eles fizeram um advertisement. E aí, deram oportunidade para outras pessoas. E mesmo assim, você é a pessoa mais qualificada dentro do que eles estão procurando. E aí, depois de muito suor e dor de cabeça, estresse, eles decidiram fazer o advertisement e aí colocaram por 28 dias, mas já foi lá na cara do gol, assim. Quando eles fizeram isso, é, foi no começo de fevereiro, e aí minha aplicação eu só poderia fazer lá para o dia 22 de fevereiro. Meu visto ia vencer dia 27. Eu não queria ficar aqui com visto vencido, porque o meu visto é um G, era um G. Um G era, opa, um G era um visto de graduada. Eu tinha feito mestrado, e aí eles me davam 2 anos para poder arrumar um emprego na área e tal. E aí, se eu não me engano, porque assim, muita coisa aqui não é clara. Você tem que ficar procurando informações. E às vezes fica muito aberta a interpretações, sabe? Então, às vezes eles falavam, algumas vezes eu mandava uns e-mails, eles diziam, você não pode aplicar com visto um G vencido. O um G tem que estar válido. E aí, assim, como eu ainda não tinha todos os documentos que me pediram, eu não quis arriscar ficar aqui com o visto vencido e depois ter problema. E ainda bem que eu decidi fazer dessa forma, porque às vezes o agente de imigração ele pede para ver suas passagens, para ver que você não está no país e está aguardando, sabe?
Então eu comprei minhas passagens, fui pro Brasil, e aí eles ainda demoraram um pouco de fazer, de me mandar todo o documento que eu precisava, e ainda assim eles não me mandaram tudo que eu precisava. E aí eu fiz a aplicação, né, do visto no dia 4 de março, um dia antes do meu aniversário. E aí eu falei, ah, nossa, vou mandar meu presente de aniversário. Daqui 2, 3 semanas eles me mandam uma resposta. E aí eu fiquei de boa, tranquila, aguardando, né? E aí quando chegou no dia, acho que foi 17 de março, eles mandaram um e-mail falando, olha, eu tô precisando, o job market está incompleto, a gente precisa de mais provas do advertisement, do anúncio da vaga. Eles pediram um outro documento da Receita, alguns outros documentos. E aí a empresa nunca respondia, tinha que ficar toda vez, fulano, e aí? Tem algum retorno sobre esse documento e tal? A gente, eu passei, foi muita dor de cabeça mesmo, viu? Muito estresse. E aí, a gente teve tipo umas 2 interações, e aí a imigração, o departamento de enterprise negou meu visto. Eles falaram, ó, com as evidências que a gente tem aqui, no processo e tal, muita documentação faltando, então o visto por enquanto foi negado. Aí vocês podem rever a decisão, fazer um apelo, né? Fazer um apelar da decisão e mandar um review dentro desses termos. E aí lá vai eu fazer esse review. Mas aí que começou a saga, né? Mas eu vou deixar esse pedaço para o próximo vídeo, viu? Porque a história é longa, então eu vou deixar a outra metade na parte 2 e eu explico como foi que terminou esse BO aí, tá bom? Então eu vou tentar fazer nesse formato aqui, porque é mais fácil para mim, eu só ligo a câmera e tal. Eu sei que essa dúvida é a dúvida de muitas pessoas, então eu vou tentar fazer dessa forma para poder ficar uma coisa mais simples, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Eu vou tentar ficar mais ativa também, assim, né? No TikTok, Instagram, não tô muito na vibe, não, mas eu vou tentar também. E aí, vocês mandam as dúvidas, você sabe que demora um pouquinho, porque tem a correria, o trabalho e tal, mas eu vou fazer o possível para poder ficar mais consistente por aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Beijo.